Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. Sintam-se todos acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Hoje, como todos os sábados, a exposição é dialogada, então convidamos a todos a participarem, trazendo suas perguntas, suas colocações, seus pontos de vista acerca do tema que será discorrido aqui hoje. Então, antes de começar a nossa prece inicial, aqueles que desejarem separar um copinho, um recipiente com água, ao final da atividade, os benfeitores espirituais da casa farão a sua magnetização. Então eu peço a todos que me acompanhem em pensamento, a prece. Então vamos acalmando o nosso coração, serenando as nossas mentes, os nossos pensamentos, nos conectando com o alto, pedindo a Deus que nos abrace amorosamente, que Jesus esteja aqui conosco, facilitando o nosso entendimento acerca dos seus ensinamentos, os quais deveremos colocar no nosso dia a dia, sendo pessoas melhores, cultivando o amor ao próximo, a benevolência, a caridade, a humildade e a indulgência. Que os benfeitores amigos, que desde cedo prepararam a casa para nos receber, nos envolvam em amor, em serenidade, que consigamos compreender os ensinamentos do Cristo que serão trazidos nessa noite. Assim, certo desses auxílios que serão prestados pelos nossos abnegados amigos, pedimos a licença para iniciarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Hoje a exposição doutrinária dialogada será conduzida pela nossa amiga Aline, que vai falar um pouco sobre a parábola do trigo e do joio. Obrigada, Aline. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos a mais uma exposição dialogada. Como a Beth falou, essa exposição ela é construída por todos nós, então conto com a colaboração de todos para que juntos possamos então fazer reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. O tema da nossa exposição é como exercer a tolerância na luta entre o bem e o mal. E o que vai nos guiar para que a gente consiga então fazer essas reflexões é uma passagem de Jesus que foi registrada por Mateus, lá no capítulo 13, versículo 24 a 30. Eu não vou ler inteiro ele, tá? Então eu vou só fazer aqui um resumo da parábola do joio e do trigo. Este mês, por sinal, estamos estudando as parábolas de Jesus, tá? Então Jesus falava bastante por parábolas, justamente pelo pessoal entender melhor, né? Então, às vezes a gente ainda é assim, precisa ouvir uma história para entender melhor o verdadeiro sentido. Então, vamos lá. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Este homem semeou a boa semente de trigo em seu campo. Mas durante o seu período de descanso, veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Ao constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre o porquê da presença de joio na plantação, se na verdade apenas o trigo havia sido semeado por ele. O agricultor respondeu aos seus servos que um inimigo havia feito aquilo. Prontamente, seus servos se disponibilizaram para arrancar o joio do meio da plantação do trigo. Mas o dono do campo impediu que eles fizessem isto. Segundo ele, ao arrancar o joio, seus servos poderiam também acabar arrancando o trigo.
Então ele ordenou que deixassem crescer o joio e o trigo juntos até o dia da ceifa, da colheita. Neste dia, porém, os ceifeiros teriam ordens para colher primeiro o joio e separá-lo para queimar, enquanto o trigo seria guardado em seu celeiro. Bom, gente, o joio, para que a gente entenda, é uma planta que pode prejudicar o cultivo do trigo, tá? Ele compete os nutrientes do solo junto com o trigo, então é prejudicial à lavoura. O joio e o trigo são bastante semelhantes quando eles são novos. Eles estão ainda na fase de crescimento. crescimento. Então, não tem muito como diferenciar. Só consegue diferenciar o joio do trigo depois, então, que está maduro, né? Espigado. Joio e trigo, então, só tem essa diferença depois de maduros, né? O trigo, aqui nessa parábola, representa o bem. E o joio representa o mal. Deus, nesta parábola, é representado por quem? Pelo agricultor. E o agricultor fez o quê? Permitiu que o joio e o trigo crescessem juntos. Trazendo isso para a nossa vida, o que será que a gente pode concluir? Nós precisamos conviver com o mal? Por quê? Vamos iniciar nossa conversa. Vamos ver se já temos aqui comentários. Precisamos conviver com o mal para aprender o bem. Se nós não tivermos um parâmetro, nós não sabemos o que é o certo e o que é errado. Temos a lei na consciência, mas geralmente essa consciência está ainda nublada, não está clara. Então precisamos conviver com o bem e o mal para, na prática, nós escolhermos onde queremos ficar, no lado bom ou no lado ruim, com o trigo ou com o joio, né? Com o bem ou com o mal. Então o mal é necessário até o momento em que nós aprendamos a valorizar o bem e a viver no bem. Perfeito. E na nossa condição, nesse planeta de provas e expiações que estamos, nós nos chocamos com certas coisas que vemos nos noticiários, na nossa vida, né, na nossa sociedade. Por que será que a gente ainda se choca? Aliás, por que será que a gente ainda precisa disso? Porque se não fosse isso, se não nos causasse esse choque, esse impacto, a gente não ia conhecer. Então o propósito também é esse. Se nós passássemos, vamos dizer assim, batido por aquela atrocidade, por aquilo que aconteceu, a gente seria então tão frio, tão mal ainda. Se aquilo já nos toca o coração, é sinal de que estamos um pouquinho melhores. Pode repetir a pergunta? Por que que Deus permite, o agricultor, representado por Deus na parábola, permite que nós convivamos com o mal? O joio e o trigo precisam crescer juntos. Isto coloca como tolerância, né? Como exercitar a tolerância. A tolerância é uma virtude, né? Uhum. E por ser uma virtude, ela nos ajuda a construir tudo que precisamos para chegar a espíritos puros, né? Mas a tolerância, ela passa por uma etapa, né? Porque tolerar significa entender, não é? E quando a gente começa a entender o próximo, a gente começa então a ter essa condição de perdoar, de resignar. Podemos dizer, Luiz Carlos, então, que tolerância faz parte do amor? Sim. Uma expressão do amor? Ser Sim. tolerante é expressar o amor? Sim, também, né? Então, isso vai ajudando o quê? Vai ajudando a construir o amor, né? Com esse comentário do Paulo, a gente precisa construir o amor, né? Que é uma etapa ainda em desenvolvimento. Perfeito. Nós agora vamos... temos algum comentário, Beth? Tem sim. A Nilva Ruivo diz: nossa jornada precisa de equilíbrio. O mal nos mostra o quanto precisamos evoluir moralmente. E escolher o caminho do bem é tarefa diária. Perfeito, Nilva. É isso mesmo, né? Nós podemos escolher o bem. Perfeito, é uma tarefa diária. Muitas vezes não é fácil,
Mas quando nós temos essa vontade, então, de escolhermos o bem e evoluir moralmente, como diz a Nilva aqui, nós estamos evoluindo. Perfeito. Deixa eu pegar uma carona nesse comentário da Nilva, né? Porque às vezes ele não está claro o bem, né? Às vezes ele está aí imiscuído ainda, por isso precisa deixar ele crescer, né? Como na parábola do joio, do trigo e do joio. E falando, pegando também aqui o gancho do que o Luiz nos colocou, lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal? Porque isso aí também pode dar uma confusão. Como que eu vou saber o que é bem e o que é mal? Porque para mim pode ser bem e para ti pode ser mal. Como que eu vou fazer essa diferença, né? E os Espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Então aqui a gente já tem um parâmetro que nos diz assim, ó, estou seguindo a lei de Deus? Onde está a lei de Deus? Posso responder para ti, Aline. Então vamos. O fariseu pergunta a Jesus qual era o maior mandamento da lei, né? E Jesus fala para ele, então, o que está escrito na lei? E o fariseu responde: amarás o Senhor teu Deus do fundo da alma e do coração, né? E o próximo como a si mesmo. Aí está contido a lei, os profetas, tudo que veio antes, né, nesses dois mandamentos. Então, amar genuinamente o próximo, verdadeiramente, estou cumprindo a lei de Deus, a lei de amor. Até mesmo o mal. Amar até mesmo o mal. Amar até mesmo o mal, que é o nosso desafio, mas que nós precisamos entender que este mal, que ainda é necessário neste nosso planeta, nos faz bem. Temos comentários, Beth? Tem. A Carlúcia Mendes diz: nós, joio e trigo, uns apoiando os outros numa constante batalha do bem. Ela colocou com o bem, mas acredito que ela tenha... Bem com bem. Bem com o bem ela colocou. Perfeito. Porque quando nós passamos a enxergar o mal como algo que, no fim das contas, nos faz até bem, porque se nós ressignificarmos, né, o que aquele mal quer dizer e mudar a nossa conduta, porque a gente aprende com a experiência do outro também. A gente não precisa passar por todos os sofrimentos, as vicissitudes da vida. A gente consegue, pelo exemplo bom do outro, aprender e exercitar a nossa vida. Mas também o que o outro passa de negativo, a gente pode aprender também. A gente não precisa, mas não chegou a minha vez de passar, é problema dele. Não, é sem julgamento, é pegar aquela situação, trazer para a nossa vida e pensar, poxa, se fosse comigo, como é que eu ia agir? Então o crescimento do joio, né, junto ao trigo, representa isso aí, a luta do bem e o mal. Tem mais alguns comentários aqui. Tá, já te passo, Beto, só vou terminar aqui o raciocínio. Indica aquilo que conseguimos fazer de bem na nossa vida, as dificuldades que nós temos, mas tudo isso aí na nossa luta cotidiana juntos, joio e trigo juntos. Vamos lá, Beth. A Regiane Reis diz: lembrando que em nossas vidas quem cria o mal é o próprio homem. A Rosana Xavier diz: a consciência mostra. E ela diz também: seria empatia com o mal porque o ser humano por vezes está perdido, atrapalhado. Perfeito. Isso que elas trazem é muito interessante, o que a Regiane traz ali, de que isso aí, o mal esse é um reflexo das nossas atitudes do passado. Nosso comportamento. Né? Do nosso comportamento, né, Beth? Pois não, o mal é a ausência do bem. Isso. Pronto. Resumindo, a ausência do bem é o mal. E na nossa vida, o joio, que é essa erva daninha, representada então por esse mal que nós estamos falando, que se parece muito com trigo, né? Na nossa vida, nós encontramos... Vamos pegar o dia de hoje. Será que hoje nós encontramos somente... Será que fomos só trigo no dia de hoje? Uhum. Será que nem um pouquinho a gente foi joio? Certo.
Será que por algum momento da nossa vida alguém pode dizer sim, eu consegui? Mas será que durante toda a nossa existência que a gente teve até o dia de hoje, durante a nossa perturbação, durante as nossas irritações, aquela do nosso dia a dia, durante as nossas adversidades, durante aqueles nossos familiares que nos desafiam e que nós também o desafiamos, porque nada é por acaso, será que a gente conseguiu se manter sempre, 100%, gente? Não, Beth? Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então a gente tem essas oscilações. Por mais que a gente tente ficar próximo dessa bondade, ser mais trigo do que joio, em alguns momentos a gente se desequilibra e passamos a ser joio no momento seguinte. Então é um exercício bastante difícil. Então a gente pode dizer que temos luz e sombra dentro de nós, né, Luiz? Na verdade somos espíritos ainda de terceira ordem. Para chegar a espíritos de primeira ordem, nós temos que desenvolver. O que é desenvolver? É exercitar. Por isso, o mal é necessário, para que a gente possa, então, exercitar virtudes e se construir, né, como espíritos puros. E essa condição do mal presente, tanto é que nessa parábola, o dono do campo, né, disse, não, tem que deixar eles crescerem juntos para mais à frente, então, identificar qual é o joio e qual é o trigo, né? Então, assim, nós precisamos nessa caminhada, então, desenvolver condições, e ela vem através do exercício de virtudes, né? Perdão, resignação, uma série de virtudes. Nós podemos tirar uma constatação de que a nossa capacidade de discernimento é muito pequena ainda. Tanto é que Deus coloca para nós duas opções só. Dia ou noite, bem ou mal, sombra, luz, morte, vida, certo e errado. Frio, calor. Por quê? Para nós aprendermos, quando estivermos numa estação, valorizar a outra. Quando estivermos no mal, aprendermos a valorizar o bem. E quando estivermos no bem, aprender também a dar valor à criatura que está no mal. Temos mais comentários, Beth? Temos sim. A Antônia Tato disse, precisamos conviver com o bem e o mal, porque nenhum de nós é totalmente bom ou totalmente mal. Ser tolerante é resignar-se com o que faz parte do nosso crescimento em cada encarnação. Perfeito. Agora nós vamos entrar então nesse assunto aí da tolerância, que é a pergunta, né, inicial. A questão é que essa questão ali que o seu Paulo disse de luz e sombra, né, que a gente às vezes tem dificuldade. Se fosse nos dado um leque muito grande de opção, se a gente às vezes fica confuso e perdido com duas opções, imagina se nos dessem muitas opções, aí a gente não saberia o que fazer. Mas a gente já tem essas duas opções, a gente já consegue escolher. Nós sim. Quais são os nossos principais adversários? Não são as nossas imperfeições morais? Esse é o nosso principal adversário, as nossas imperfeições morais. Trazer para nós essa responsabilidade. Só que quando menos nós percebemos durante o nosso dia a dia, não aqui na casa espírita, que a gente vem, a gente está entre amigos, ouvindo uma exposição, que bom que a gente conseguisse se manter nesse nível, nessa vibração. Mas, como disse o Luiz, como espíritos ainda de terceira ordem, vivendo no mundo de provas e expiações, dependendo do meio que estamos inseridos, isso aí fica bem, bem desafiador. E aí, como é que a gente faz para se defender disso aí? Como é que a gente faz? Mas vamos ler o comentário ali antes. Tá. A Rosana Xavier diz, a gente aprende o que fazer e o que não fazer, conforme as ações das pessoas, e completa, as nossas provações diárias. Tem um comentário do Silvio também, as leis de Deus estão em nossa consciência. Se ignoramos, continuamos agindo, causando mal. E só o sofrimento por essas atitudes equivocadas com o próximo nos traz conhecimento do erro dessas atitudes. Perfeito, né? O que eles nos trazem é isso aí. Podemos, então, aprender também. Aliás, também não, podemos aprender sempre com a experiência do próximo. Sempre, sem julgar. Que bom dia que nós conseguirmos
analisar sem julgar. É difícil isso aí, porque nós somos grandes julgadores. Julgadores, nós não podemos ser julgadores. A gente tem que pegar aquela situação, analisar, refletir, o que eu posso tirar dela para a minha vida sem julgar. Mas nós estávamos falando e eu fiz uma pergunta: como que nós podemos nos defender desse envolvimento que o meio nos traz e às vezes nos leva a agirmos como o joio? Como é que a gente faz para se defender disso? O que vocês acham? Uma das coisas que nos ajuda bastante é a prece. Prece, quando estamos nos envolvendo com o mal, cabe uma prece e ela vai nos acerenar, né, tornar o nosso coração mais tranquilo e afastar-nos do mal. Sim, mas se estiver no calor da disputa, Lá no trânsito lá. onde é que ficou a prece? Ah, mas aí tem que ser um exercício diário, né? O exercício diário faz com que a gente não se exceda em momentos assim. Perfeito. O trabalho todo, me parece, aí, é que nós temos que aprender a domar as nossas inclinações más. Através do exercício. Do exercício. Então, toda vez que eu me vejo prestes a cometer uma ação equivocada, eu seguro e não cometo. Até que isso se torne hábito. Mas como que nós conseguimos chegar nesse ponto? Só o autoconhecimento. Autoconhecimento. E olha que legal o comentário do Tusnildo. Vou dar para Beth, vou passar para Beth. Isso mesmo. O Santo Agostinho nos ensina a fazer uma revisão diária das nossas atitudes. Aí é o autoconhecimento. O que o Santo Agostinho nos recomenda? Antes de adormecermos, não adianta aquela prece ali, né? Louco de sono, deita, quando viu, acordou no outro dia. Não, vamos retirar um tempo para fazer uma prece à noite. O que foi feito no dia de hoje? O que eu consegui fazer? Olha, eu errei aqui, eu errei ali eu acertei. Mas eu me lembrei daquela parábola lá que me falaram. Acho que eu fui mais trigo, acho que eu fui mais joio. E vamos aparando estas arestas e nos tornando criaturas melhores e domando, então, essas más inclinações. Tem lá no capítulo 17 do Evangelho, que é um convite, o título do capítulo é Sede Perfeitos. E lá no início está os caracteres da perfeição, né? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam e também pelos inimigos, né? E fazer uma leitura, né? Se eu fiz todo o bem que podia ao final do dia, se não deixei nenhum momento de fazer esse bem, né, e não desperdicei nenhuma oportunidade. Né? Essa que é na linha do que o Tusnildo falou aí, né? Fazer essa reflexão. Os nossos piores inimigos, o Luiz traz essa questão de orar pelos nossos inimigos, né? Os nossos piores inimigos, sem dúvida, são os nossos medos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que nos impede de voltar para questões espirituais, que nos impede de ficar, que nos faz ficar muito distraído com as coisas do mundo. E aí, devido a essa vaidade exagerada, muito envolvido com questões do mundo mesmo, de ambição, de poder, nos impede de voltar para dentro de nós e principalmente para o conhecimento das coisas espirituais, né? Então, nós temos que cuidar aí desses inimigos. Bom, gente, assim, a pergunta que nós fizemos aqui no início, que agora nós vamos focar nesses 10 minutos nela, é: como exercitar a tolerância na luta entre o bem e o mal? E por que nós temos que praticar essa tolerância? Nós falamos aqui, até agora, nessas questões de bem, de mal, o que a gente precisa fazer para se melhorar, para progredir. E nós precisamos refletir a respeito do próximo, do outro. Por que eu preciso ser tolerante? Nós não estamos num mundo de provas e expiações, onde já vimos aqui que Jesus nos disse que nós temos sim que conviver com o mal e o bem juntos. Por que a tolerância? Nas condições em que nós hoje nos encontramos ainda no planeta Terra, a tolerância
deve começar conosco mesmo, com as nossas próprias imperfeições, reconhecendo elas e trabalhando para diminuir a sua intensidade. E tolerar o outro na medida em que o outro se expressa e tem a liberdade de se expressar como ele é hoje. Então isso é respeito, isso é amar o outro, para que ele diga aquilo que está sentindo ou não diga, que faça ou não faça. Nós não podemos fazer esse julgamento. Agora, com relação a nós, sim, cabe então esse trabalho de tolerar as nossas imperfeições, trabalhando com assiduidade, com esforço para domar essas inclinações más. Sem culpa. Sem culpa. A questão também é essa, nós não precisamos ter esse sentimento de culpa. E aí nós desistimos de melhorar. Eu não presto mesmo, eu não valho nada mesmo, eu ainda sou muito isso, muito egoísta. Não, sim, temos tudo isso, mas estamos buscando melhorar. É assim que nós vamos conseguir, então, andar para frente. Porque nessa parábola, Aline, o campo pode ser nós. Uhum. Também. Uhum. Está semeado em nós o joio e o trigo. Agora, o que vai prevalecer? Aquele que nós cuidarmos. Aqueles que nós alimentarmos. Quero mais joio ou quero mais trigo em mim? O que eu quero para a colheita? Entender também que cada um de nós aqui, nós temos virtudes, nós temos imperfeições, uns mais, uns outros, e que cada um aqui está num patamar evolutivo diferente. E aí entra a indulgência, né, Luiz? Porque eu digo assim, lá no colégio, vamos pegar uma escola. A escola, nós não temos lá vários níveis, primeiro ano, segundo ano, depois vai lá para o 5º ano, depois ensino médio, todos na mesma escola. Assim é o nosso planeta. Nós estamos numa escola onde existem pessoas em vários níveis, patamares de evolução. Então, como é que nós tratamos aquela criatura lá do primeiro ano lá na escola? Nós a julgamos ou nós acolhemos e ensinamos dentro do que nos é possível, sem soberba. Imagina se o professor chega lá e trata e humilha aquela criança. Nós temos que ter esse olhar com os nossos irmãos. Isso é amor. E a melhor forma de educar ou de ensinar é exemplo, dar exemplo. Perfeito. Uma das dificuldades também é gerar expectativas no próximo, né? A gente fica tentando gerar coisas que a gente quer naquelas pessoas, né? E nem sempre é assim, né? O outro é uma pessoa totalmente diferente da gente e que merece o maior respeito da gente, né? Essa é uma etapa que precisa desenvolver ainda, né? A gente gera Acho que entra aí o orgulho, né, Luiz? Porque vamos pegar se a pessoa bem orgulhosa, ela quer que tudo seja conforme ela acha que é certo. Então, se eu deixei essa garrafa desse jeito, ai daquele que tirar daqui. Isso acontece na nossa família, muitas vezes, lá na nossa casa, no nosso lar, nas nossas relações de trabalho. Tem que ser do meu jeito, porque se não for assim, não tá certo. Por quê que tem que ser assim? Vamos ver, Beth. O Silvio fala alguma coisa parecida. Deveríamos aceitar que nossos conceitos sobre o que é certo podem estar equivocados. E aí perceber que se tolerarmos essa situação, por que não tolerar os outros? Então, o que ele diz eu defino o que é o certo. Às vezes o que é certo para mim não é o certo para você. Então tem que existir essa tolerância até no o que você pensa a respeito de determinada coisa, né? E o que eu penso. Então, se houver essa tolerância, existe o entendimento. E aí as coisas funcionam bem melhor. É isso aí. Todo esforço que a gente faça hoje, buscando ser uma pessoa melhor, mais indulgente, vai acender dentro de nós uma luz, um lado positivo, que vai nos fazer então progredir. Essa questão da indulgência, ela é pouco praticada ainda entre nós, justamente devido ao nosso orgulho, porque nós ainda temos essa tendência a achar que nós fazemos as coisas certas e todo mundo tem que fazer igual, né? Ter indulgência, o que é ter indulgência, seu Paulo?
Vamos ver um exemplo aí de indulgência. É aceitar o outro como ele se expressa, como ele se apresenta para nós, né? Eu vejo também nessas condições, Aline, que a falta de autoindulgência tem levado muitos a cometerem suicídio, porque não se perdoam. Não se perdoam. Né? E nós temos que olhar essa criatura como alguém que está necessitada de uma indulgência, isto é, um olhar meigo, fraterno, de compaixão, de misericórdia para ele, para com ele. Assim nós vamos poder preservar uma vida, né? Enfim, as nossas misérias morais é que têm nos trazido esses dissabores todos, que nós chegamos a ter no planeta um mês dedicado à preservação da vida. Porque nós estamos nessa loucura, né? Nós não nos toleramos mais uns aos outros. A minha opinião é que tem que preponderar. O que é isso? Orgulho. Eu sou mais do que o outro. Quando eu me torno indulgente, eu me coloco na mesma posição do outro. E nós precisamos tanto de indulgência. Nós precisamos muito. Nós estamos buscando essa indulgência dos benfeitores de Jesus. E por que nós não conseguimos agir um pouquinho assim? Por que somos tão rígidos com os nossos irmãos se nós precisamos tanto dessa indulgência? A indulgência não vê os defeitos do outro. E se os vê, sempre acha uma forma de atenuar. Né? Veja assim, no exemplo que tu trouxe aí da garrafa, né? Que a água tu queria que deixasse ali, mas nós podemos conversar com a criatura que ela pode dizer, não, mas quem sabe, se tu pensa botar ali, não é mais seguro, não vai criar aqui um problema de essa garrafa cair, quebrar e tal. Então a gente pode trocar essa ideia, mas nós já somos intolerantes, né? É aqui e acabou. Pronto, não tem mais diálogo. Cadê a tolerância? E aí já vai despertar no outro também até um sentimento ali de irritação, de raiva, e tá feita a confusão. Para quê? Nós precisamos praticar a mais característica do plano de provas e expiação, perversidade dos homens e inclemência da natureza. Temos eu gostaria aqui de ler rapidamente, que já estamos aí, passa muito rápido essa nossa exposição dialogar, né? De Emmanuel, que ele diz assim: nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se fará trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Que a gente lembre, todos somos filhos de Deus, que estamos todos no planeta, em condições e níveis evolutivos diferentes, sim, mas estamos todos no mesmo barco. Que sejamos mais trigo do que joio, mas que possamos olhar o joio de uma maneira mais amorosa, mais compreensiva, mais indulgente, porque se hoje já conseguimos ser um pouquinho mais trigo, ontem, com certeza, não foi assim. Tá? E não vamos ter a ilusão de que não teremos ainda esses joios na nossa vida. Porque no crescimento, o joio foi apoio para o trigo e o trigo foi apoio para o joio. Por isso que nessa parábola o agricultor disse, não vamos arrancar, vamos deixar crescer junto. Agradeço a colaboração de todos, a atenção. Passo a palavra à coordenadora do trabalho, aqui a Beth. Muito obrigada, Aline. Obrigada a todos que colaboraram com os comentários. Lembrando que aos sábados, todos os sábados, fazemos, independente do mês, fazemos uma irradiação para os suicidas. Vale lembrar que estamos em setembro, desde 2015, aqui no Brasil, foi declarado o mês de prevenção contra o suicídio, prevenção do suicídio, e nós recebemos essa semana um encarte da CVV que traz dados alarmantes, que, por exemplo,
em uma sala com 30 pessoas, pelo menos 5 delas já tentaram suicídio. 32 brasileiros morrem por dia pelo suicídio. Várias situações podem levar a pessoa a esse gesto extremado. Muitas vezes ela sente a necessidade de aliviar essas pressões externas que são causadas pelo remorso, pela depressão, pela culpa, pelas cobranças sociais, de estar adequada a um padrão social e ela está fora, pelo fracasso em determinada situação, pela humilhação. Então são inúmeros os motivos que levam uma pessoa a tentar o suicídio. E a CVV, o Centro de Valorização da Vida, traz nesse encarte uma forma de ajudarmos. Nós podemos encaminhar uma pessoa que está dando sinais de que está em extremo sofrimento, se isolando, e isso para ela é desesperador, porque ao mesmo tempo que ela se isola, ela quer ser abraçada, ela quer ser acolhida. Então essa pessoa precisa de ajuda, e a gente não pode ter o tabu que se tinha com o câncer, por exemplo. Ninguém fala essa palavra. Foi falando sobre essa palavra que a ciência ajudou tanta gente e continua ajudando. Então a nós cabe essa ajuda ouvindo e falando a respeito. Muita gente sofre sozinha e dá sinais, e às vezes a gente não enxerga ou não quer enxergar os sinais que essas pessoas estão dando. Eu preciso de ajuda, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser amada. Então a CVV, com esse encarte, mostra que todos nós podemos ajudar, ou encaminhar para um psicanalista, para um profissional da saúde mental, para um terapeuta, para a própria CVV, que tem mais de 2.000 voluntários que são treinados para ouvir essas pessoas, ou simplesmente ouvir essa pessoa sem julgar e sem dar palpite com relação ao que ela está sentindo. Só ouvir. Esse ombro amigo faz toda a diferença, e a própria CVV diz que com esse ato podemos evitar mais de 90% dos suicídios. Então agora eu convido vocês a fazerem uma prece pelos que estão tentando nesse momento e para aqueles que já consumaram o fato, o ato. Então vamos fechar os nossos olhos, nos sintonizarmos com os amigos espirituais e pedir humildemente o amparo a esses irmãos que sofrem e que pensam em tirar a vida do corpo físico para que termine as aflições da alma. Eles não sabem, Pai, que ao tirar a vida do corpo físico estarão sofrendo ainda mais. Que esses irmãos sejam consolados, sejam abraçados, sejam acolhidos por irmãos, por almas generosas, e que eles recebam esse apoio e desistam do intento. Que eles valorizem a vida que foi dada pelo nosso Criador e que é tão valiosa. Pedimos auxílio para aqueles que já consumaram o ato e estão no vale dos suicidas, em tremenda aflição, sofrendo profundamente. Que esses irmãos sejam acolhidos pelos trabalhadores de Maria e que recebam o auxílio necessário para que, quando voltarem para uma nova jornada, voltem com resignação e valorizando a vida que Deus lhes deu. Que Maria, Mãe Santíssima, envolva cada família enlutada por esse ente que tirou a própria vida, e muitas vezes a família não entende, não percebeu os motivos, os sinais, e sofre profundamente também.
que Maria os cubra todos com o seu manto sagrado e com o seu amor de mãe. Que assim seja. Vamos agora à última etapa da nossa atividade do sábado, que é o passe. Pedimos aos aplicadores de passe que se posicionem. Então, continuando com esse pensamento elevado, pedimos aos abnegados benfeitores dessa casa que envolvam os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, assim como os irmãos que estão nos acompanhando pela plataforma, que todos sejam envolvidos em fluidos benéficos, em sintonia de amor, de paz, de serenidade, em cada célula do seu corpo, que seja envolvido nesses fluidos benfazejos. Que esses irmãos estejam em nossas casas também, fazendo asepsia de cada cômodo, tirando de lá toda energia negativa, deixando energias positivas de amor e de harmonia. Pedimos ainda a magnetização das águas expostas e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certos de todas essas bênçãos aqui recebidas, pedimos a permissão para encerrarmos a atividade da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Que todos tenham um excelente domingo, um excelente feriado. Possamos voltar para os nossos lives acompanhados dos nossos protetores. Que assim seja. Um excelente domingo, um excelente feriado.